Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá criado em 2009 e que recebeu uma adaptação para anime em 2013, que vem sendo adaptada até os dias de hoje. Mesmo tendo algumas diferenças com o mangá, o foco da história aqui é o anime. E hoje é dia do segundo arco do anime, o treinamento da 104ª Tropa, composto pelo episódio 3 e 4, mas além deles, no meio desses dois episódios acontecem 3 OVAs, e na ordem cronológica são o OVA 3 Incômodo, o OVA 2 Visitante Repentino e o OVA 1 o Caderno de Anotações de Ilse. E desde já eu me desculpo por alguma pronúncia errada, principalmente nas palavras e nos nomes em japonês, mas japonês não é o meu forte. Sendo assim, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa 2 anos depois da queda de Shiganshina e da destruição da Muralha Maria. No ano de 847, Eren, Mikasa e Armin se alistaram, e era hora de começar o seu treinamento com a 104ª Tropa de Cadetes. O comandante é Kit Seides, um homem bruto que interroga os novos recrutas como parte do seu rito de passagem, onde ele enxerga nos olhos dos novatos quem viu o terror anos atrás e quem não estava pronto para integrar o exército. Inclusive, nesse primeiro dia, Kit Seides fica indignado quando uma novata, Sasha Braus, começa a comer ali mesmo uma batata cozida que ela roubou da cozinha. Quando o comandante, em estado de choque pelo absurdo, a questiona, ela lhe dá metade da batata. Como punição, Sasha é obrigada a correr pelo local de treinamento até ficar quase à beira da morte. Mas o que a incomoda, na verdade, é perder o jantar. Assim, ela fica conhecida como a Garota da Batata. Muitos abandonam o treinamento pesado no mesmo primeiro dia. E no primeiro jantar, Eren acaba atraindo a atenção dos outros cadetes quando diz que ele presenciou a chegada dos titãs e a queda da Muralha Maria. E por isso, ele quer entrar para a divisão de reconhecimento, para combater essas criaturas. Outro cadete, Jian Kirsten, interrompe Eren e zomba da sua decisão de entrar para essa divisão suicida. E isso quase leva a uma briga entre eles. Mas com um alerta sinalizando o fim do jantar, eles quebram a tensão e se desculpam um com o outro. Inclusive, com o fim do jantar, Sasha Braus cai de cansaço. E nesse momento, uma garota chamada Krista Lenz consegue um pouco de pão no refeitório para ajudar a Garota da Batata. No dia seguinte, os cadetes começam a praticar com os dispositivos de manobra tridimensional. Mikasa é quem domina o dispositivo perfeitamente, ao contrário de Eren, que falha totalmente em se manter estável. Armin e Mikasa tentam ajudá-lo com aulas extras, mas era inútil. No jantar, inclusive, os outros cadetes zombam da sua atuação, e Mikasa se preocupa de Eren ter a vontade, mas não ter a aptidão. Naquela noite, de volta ao dormitório, os cadetes Connie e Jian não têm nenhuma sugestão para Eren, mas dizem para ele conversar com Rainer Brown e Bertold Hoover, que são os melhores cadetes no controle do dispositivo. E por mais que Rainer e Bertold ficam com receio de ajudar, eles perguntam por que Eren e Armin querem ser soldados. Eles sabem como os titãs são perigosos. Armin então conta que quer lutar depois daquela operação do governo que matou seu avô. E Eren conta o que passou em Shiganshina. Então eles percebem que têm experiências semelhantes durante a queda da Muralha Maria. E eles conhecem o horror dos titãs. Assim, Rainer e Bertold dão dicas a Eren. E os 4 se tornam amigos. No outro dia, o comandante Seides dá a Eren uma última chance dele passar no seu teste.
ou ele seria enviado para as fazendas ou aterros sanitários. E com muito esforço, Eren parece conseguir manter o equilíbrio, mas ele acaba perdendo o controle e cai. Mas o comandante faz Eren trocar de equipamento com outro cadete, e assim ele controla o dispositivo agora facilmente. Acontece que o equipamento que Eren estava usando estava quebrado, ou seja, mesmo quebrado, Eren conseguiu controlar aquele dispositivo por alguns segundos, ou seja, ele era muito superior ao que os outros imaginavam. O treinamento continuou. E, num desses momentos, no ano de 848, Eren e os outros cadetes foram num exercício para aprender como se comportar e como manter a vigilância em períodos de paz, sem perigo iminente. Eles deveriam percorrer um caminho de 40 quilômetros fora da área urbana da cidade, e para isso eles foram separados em dois grupos, um liderado por Marco e outro por Thomas. O problema é que, por todo o caminho, Eren e Jean Kirsten vão se confrontando, quase como rivais. Isso porque Jean quer ser um militar para ficar seguro dentro da cidade, mais perto do rei. Enquanto Eren acha isso algo covarde, já que ele quer integrar a divisão de reconhecimento para avançar nos titãs e não para viver escondido deles. Mas o real problema acontece naquela noite, quando o grupo de Eren, liderado por Marco, é emboscado enquanto eles dormem. Mantidos sob a mira de uma arma, eles são incapazes de fazer qualquer coisa. Os ladrões queriam os seus dispositivos de manobra tridimensional, que valem bastante dinheiro no mercado negro, e levam a jovem Crystalens como refém. Marco sugere abandonar a missão e pedir ajuda ao comandante Sades, mas Eren convence o grupo a seguir em frente e a perseguir os ladrões antes que eles possam fugir. Sasha sugere usar um ponto de vista mais alto para procurar os bandidos, e o grupo consegue localizar com sucesso o acampamento dos ladrões naquela noite. Assim, com um plano de ataque, Connie e Sasha bloqueiam a rota. Marco descobre qual é a carruagem que levava os seus equipamentos roubados, enquanto Eren e Jean trabalham juntos e atacam. Eles conseguem recuperar o equipamento, mas não Krista, que continuava na mira dos bandidos. Sem ter o que fazer, eles são forçados a entregar o seu equipamento mais uma vez. Só que naquele momento, o outro grupo surge e Mikasa com N salvam Krista e acabam com os ladrões. Mas foi com o trabalho em equipe de todos e com o trabalho em dupla de Eren e Jean que eles tiveram sucesso. Por mais que Eren ainda não goste muito do seu rival. Um ano depois, em 849, houve outro momento de destaque, quando a tropa passou pela cidade natal de Jean Kirsten, o distrito de Trost. Outros cadetes aproveitaram o momento para visitar suas famílias, mas Jean se recusou. Durante um dos exercícios da tropa, o comandante Dot Pixis estava observando e Jean tenta impressioná-lo. Ele quer ter o maior número de mortes de titãs nesse treinamento, mas cada uma das possíveis mortes de Jean era roubada dele pelos outros cadetes. Então, depois do exercício, Jean confronta os colegas como Connie e Sasha por roubarem as suas mortes de titãs. E a discussão deles começa a elevar o tom. Então Reiner tenta separá-los, até que o próprio comandante superior Dot Pixis aparece e sugere que eles resolvam a sua desavença numa competição culinária. Assim, Sasha adora a ideia e rapidamente na manhã seguinte ela caça um enorme javali para o seu banquete. Naquela tarde, no refeitório dos cadetes, a mãe de Jean aparece procurando por ele e perguntando por que ele não a visitou. Jean fica envergonhado pela sua mãe estar ali e ele a manda embora de forma grosseira. E ela, triste, vai embora. A competição se aproximava e Jean decide roubar carne do depósito do quartel, determinado a vencer a qualquer custo para provar que não é um filhinho da mamãe. Mas ao se aproximar do depósito, um superior de Jean o encontra
e lhe entrega uma sacola, dizendo que era uma encomenda da sua mãe. Era uma omelete caseira. Uma omelete que a sua mãe fazia para alegrar o pequeno Jian. Assim como ela cuidava dele todas as vezes que ele precisava. Assim como ela sempre demonstrou ser uma boa mãe. Então Jian percebe o quanto ela significa para ele. Por mais que um filho sinta vergonha dos pais às vezes, isso não fazia o menor sentido. Assim, com uma nova determinação e um novo pensamento, Jian e Sasha começam a competição. Sasha apresenta uma peça de carne de javali que faz o comandante visivelmente demonstrar o quanto gostou numa explosão de sabor. E depois Jian apresenta o seu prato, uma omelete caseira, como a sua mãe preparava para ele. O público e o comandante Pixis ficam surpresos com o prato simples de Jian. E quando Pixis o experimenta, ele não demonstra reação nenhuma. Assim, com a competição finalizada, o comandante anuncia Jian como vencedor. Isso porque o maior mérito do sabor da carne de Sasha é da carne, e o mérito do sabor do prato de Jian vem do seu coração. Com tudo isso finalizado então, Jian consola uma abatida Sasha e os dois fazem as pazes. Então, com um novo dia amanhecendo para os cadetes, Jian pensa em fazer uma visita à sua querida mãe. Mas um ano se passa, e agora, em 850, as forças da Divisão de Reconhecimento estão se preparando para sair das muralhas mais uma vez, na 49ª Missão de Reconhecimento Exterior. Seguindo as ordens do comandante Erwin, a líder de seção, Hanji Zoe, tenta falar com o Capitão Levi sobre uma coisa antes de saírem. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Levi rejeita o pensamento de Hanji, já sabendo o que ela vai dizer, que ela quer capturar um titã. De qualquer forma, o portão se abre e os soldados saem, iniciando a missão. Mais tarde, enquanto os soldados estão fazendo uma pausa, Hanji discute com o comandante Erwin, que se recusa a aprovar a operação de captura de um titã. Eles estão ali para destruí-los e não capturá-los, até porque todas as tentativas de levar um titã vivo resultaram em dezenas de soldados mortos. Hanji então sai da tenda com raiva, dizendo que conhecer o oponente também é importante para derrotá-lo. Acontece que Hanji é uma pesquisadora e ela queria conseguir capturar um titã vivo para estudá-lo e assim eles entenderiam melhor essas criaturas. Perto do acampamento do grupo, um titã surge na floresta próximo dali. Enquanto todos os soldados deveriam ficar de guarda, Hanji cavalga na direção do titã e Levi vai segui-la, por ordem do comandante Erwin. Hanji alcança o titã e ao chamar sua atenção, a perseguição começa. Titãs são criaturas aparentemente irracionais, agindo só por instinto. Ninguém entende por que eles devoram humanos, se eles não precisam deles para se alimentar. Não precisam de nutrientes nem nada do tipo para sobreviver. Então Hanji quer entendê-los. Assim, ela atrai essa criatura para fora da floresta. Mas o titã de repente para de persegui-la e volta para a floresta. Hanji vai atrás dele, com Levi e o seu esquadrão o seguindo. Até que o titã chega numa árvore específica e começa a bater a cabeça nela. Hanji, tentando entender o que estava acontecendo, tenta se aproximar do titã, mas ele a ataca furioso. De repente, o soldado Oruo aparece, prendendo o gancho do seu dispositivo tridimensional no pescoço do titã na tentativa de matá-lo, mas Hanji grita para ele esperar. E com isso, hesitando, Oruo é pego pelo titã e é quase devorado. Por sorte, o Capitão Levi aparece e corta o braço do titã. Então corta a nuca da criatura, matando o titã. Enfurecido, Levi confronta Hanji por colocar os outros soldados em perigo. Nesse momento, outra coisa lhes chama a atenção. Eles percebem um cadáver dentro da árvore que o titã se aproximou. Ao analisar,
eles descobrem que é o cadáver da soldada Ilse Langnar, que morreu há um ano atrás, durante a 34ª missão de exploração exterior da Divisão de Reconhecimento. E do seu lado, Levi encontra um diário. Acontece que, durante a sua missão de reconhecimento, Ilse anotava tudo, até mesmo enquanto corria depois de ter o seu esquadrão morto por titãs. Ela correu na esperança de chegar em casa a salvo, mas enquanto corria por uma floresta, anotando tudo, num descuido, ela encontra um titã de uns 7 metros de altura. Era aquele mesmo que Ranji encontrou e que Levi matou. Ilse continuava escrevendo e percebeu que o titã não a atacou. Em vez disso, acontece algo que ninguém nunca presenciou. O titã falou. Ele diz algumas palavras, algo como súditos de Ymir. E para sua surpresa ainda maior, o titã se curva, como fazendo uma reverência, enquanto diz: Mestra Ymir, que bom encontrá-la. E Ilse anotou tudo aquilo. Ilse tentou questionar a criatura, perguntando de onde vêm os titãs e por que eles devoram humanos. Só que Ilse vai se enfurecendo e vai gritando. Isso deixa o titã sem controle e ele a morde, arrancando a sua cabeça com uma mordida. Mas depois de matar Ilse, ele manteve o seu corpo dentro daquela árvore como um símbolo sagrado. Depois de ler o diário, Randy começa a escrever um documento de proposta para o comandante Erwin para a retomada das operações de captura de um titã. Só assim eles poderiam estudar essas criaturas e entender melhor os seus inimigos. Usando o diário de Ilse como base para o seu argumento, Randy quer continuar o que Ilse começou. E depois de entregar o documento para Erwin, Randy faz uma visita à família de Ilse Langnar, lhes entregando os pertences da sua filha perdida. Na sua volta, Randy encontra Levi, Oruo e Petra fazendo compras. Randy se desculpa com Oruo por colocá-lo em risco, e ali ela recebe a notícia de Levi. Randy tem permissão para capturar um titã vivo para suas pesquisas. 20 dias depois, Randy, com a ajuda do Esquadrão de Operações Especiais do Capitão Levi, conseguiria capturar com sucesso um titã pela primeira vez desde a queda da Muralha Maria. Com um novo método de captura proposto por Randy, inclusive, que não colocaria mais ninguém em risco. E isso foi usado na operação, onde realmente não houve nenhuma vítima. Mas antes disso acontecer, aconteceria a formatura da 104ª Tropa de Cadetes. 2 anos se passaram desde o início dos treinamentos. Foram 5 anos desde a aparição do Titã Colossal, da queda de Shiganshina e da queda da Muralha Maria. No ano 850, a 104ª Tropa de Cadetes passa por uma avaliação física final, onde o comandante Kit Sades analisa cada um deles. Enquanto Armin Arlett é muito inteligente, ele não é um dos mais fortes como Rainer Brown, por exemplo, que tem o corpo e a mente firmes, e o respeito dos seus companheiros. De qualquer forma, Armin, mesmo não tendo a força física, é extraordinário nas aulas teóricas. Annie Leonhardt é introvertida, o que não é bom para as ações em grupo, mas ela é impecável nos seus ataques cortantes. Berthold Hoover é o mais alto e tem um potencial notável, mas falta de vontade. Jean Kirsten é o mais habilidoso com o dispositivo de manobra tridimensional, mas a sua personalidade volátil causa conflitos. Sasha Braus, a menina da batata, tem uma intuição fora do normal. Connie Springer é ágil, mas não muito inteligente. Mikasa Ackerman é absolutamente talentosa em tudo. Ela é um gênio incomparável e é com certeza superior a qualquer outro cadete. E Eren Jaeger
Não tem nenhum ponto de destaque, mas é o mais esforçado e 2 vezes mais motivado que qualquer outro. A tropa treina com os seus dispositivos, treinando cortes na parte de trás do pescoço de simuladores de titãs, já que esse local entre a parte de trás do pescoço e a nuca é o ponto fraco dessas criaturas. Naquela tarde, os cadetes treinam também combate corpo a corpo, e a única que não estava treinando era Annie Leonhardt. Então Raynor vai chamar sua atenção. Só que ele manda Eren treinar com ela no seu lugar. Acontece que Annie tem uma postura de lutadora e é extremamente habilidosa em combate, acabando muito facilmente com Eren e depois com o muito maior e muito mais forte Raynor Brown. Eren elogia a técnica de Annie, que diz que foi o seu pai quem lhe ensinou. Mas ela não se importa com isso, porque para ela, esse treinamento era inútil. Acontece que os 10 melhores cadetes são selecionados para fazer parte da Polícia Militar, a Guarda do Rei. Ou seja, quanto melhor você é em matar titãs, mais longe você fica deles. Existia algo de errado nisso. Naquela noite, no jantar, Jean dá dicas a outros cadetes sobre como melhorar com o dispositivo de manobra. E como isso poderia ajudá-los a subir no ranking para ingressar na polícia militar e ficar em segurança perto do rei. Só que Eren se incomoda com isso, com esse raciocínio superficial de treinar até ser o melhor e querer ingressar na polícia militar para fugir dos combates. Eren e Jean se desentendem, e quando Mikasa os interrompe segurando a mão de Eren, Jean fica com ciúmes, porque ele gosta de Mikasa. Então ele tenta socar Eren. Mas Eren revida com o mesmo golpe de desarmamento que Annie usou nele antes. E Eren diz que aprendeu essa técnica enquanto Jean não levava o seu treinamento a sério. Só 218 cadetes aguentaram até a formatura naquela turma. E eles podem ter 3 opções para seguir agora. A guarnição das muralhas, que protege as cidades e as muralhas. A divisão de reconhecimento, que se arrisca fora das muralhas. E a polícia militar, que protege o rei. Mas só os 10 melhores cadetes dessa turma são os que podem fazer parte da polícia militar. E na formatura, os 10 melhores são apresentados na ordem: Krista Lenz, Sasha Braus, Connie Springer, Marco Bolt, Jean Kirsten, Eren Jaeger, Annie Leonhardt, Bertold Hoover, Raynor Brown e a melhor da turma, Mikasa Ackerman. Só que, enquanto os graduados comemoram, Eren garante que não vai fazer parte da polícia militar. Ele quer integrar a divisão de reconhecimento. Ele quer lutar contra os titãs. O conhecimento sobre os titãs foi obtido às custas daqueles que morreram. E jogar fora o seu sacrifício seria uma desonra. Todos escutam o seu discurso e Eren sai furioso do jantar, onde é consolado por Armin e Mikasa, que revelam que também vão se juntar a ele na divisão de reconhecimento. Armin diz que depois do seu discurso, ele percebeu que quer ser útil para a humanidade. E Mikasa vai seguir Eren aonde quer que ele vá, para protegê-lo. No outro dia, saindo pelo distrito de Trost, pela Muralha Rose, uma multidão de pessoas aguarda ansiosamente a nova expedição da Divisão de Reconhecimento, num grupo com o comandante Erwin Smith, o capitão Levi e a líder de seção Handy Zoe. Pelas ruas, Hannes foi promovido a capitão da divisão de guarnição e ele parabeniza os garotos pela formatura. E se desculpa por não ter conseguido resgatar a mãe de Eren 5 anos atrás. Mas Eren sabe que não foi culpa sua. E diz que agora eles não vão mais permitir que uma tragédia dessas aconteça mais uma vez. Eles estavam prontos para o combate. Naquela tarde, os novos graduados são mandados para limpar os canhões do topo da Muralha Rose, no distrito de Trost.
E ali, alguns deles, incluindo Connie e Thomas, revelam a sua intenção de se juntar à divisão de reconhecimento depois de ouvir o discurso de Eren na noite anterior. Ali, Sasha Braus aparece e revela que roubou carne do depósito dos oficiais de alta patente, para o choque dos outros. De qualquer forma, os graduados estão todos felizes e motivados para o futuro. Mas nesse momento, um raio surge do nada e do lado de fora da muralha Rose, o Titã Colossal aparece. Todos ficam em choque, sem reação, e imediatamente o Titã Colossal quebra o portão da muralha Rose. Estava acontecendo tudo de novo. O mesmo que aconteceu 5 anos atrás. Mas dessa vez, Eren não vai permitir. Eles estavam prontos para o combate. Prontos para a batalha do distrito de Trost. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Esse é o segundo arco de Attack on Titan, basicamente encerrando as preparações e deixando o caminho livre para o real andamento da história. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências e ativa o sininho das notificações. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.